Lei que altera Código Penal e endurece penas contra furtos e roubos é sancionada. E você vai ver também. Deputado é preso pela Polícia Federal no Rio de Janeiro, acusado de desvio de verbas da educação. E ainda, Dia das Mães atrai consumidores nas lojas físicas e deve movimentar bilhões de reais no varejo. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. 11h30 agora. Um bom dia para você que decidiu ficar bem informado no Redação Hit, primeira edição. Eu sou Tabata Pote e te trago agora os destaques desta terça-feira, dia 5 de maio de 2026. A aeronave que caiu e atingiu um prédio no bairro Silveira, em Belo Horizonte, não tinha autorização para operar como táxi aéreo. O acidente deixou 3 mortos e 2 feridos em estado grave. Eu estava dentro do meu apartamento, aí eu vi o avião vindo, vi um barulho muito forte. Aí achei que tivesse batido uma asa, alguma coisa. Aí depois eu vi um barulho muito mais forte. Quando eu olhei na janela de novo, o avião estava caído entre o meu prédio e o estacionamento. Tentei correr e sair, mas não consegui, porque as portas estavam emperradas. O motor do avião estava no corredor entre a minha sala e a minha área de serviço. O acidente deixou 3 mortos e 2 feridos em estado grave. O voo estava partindo, saiu de Teófilo Otoni, pousou aqui na Pampulha, tinha 2 passageiras desceram e subiu mais um, e estava com destino a São Paulo. As informações que a gente tem já de uma testemunha é que já no próprio aeroporto aqui da Pampulha, a decolagem já não foi a correta, que já estava perdendo altitude já aqui na Pampulha. A morte do piloto e de um dos passageiros ocorreu no momento do acidente, enquanto os outros 3 ocupantes foram resgatados e transferidos para o hospital, disse o Corpo de Bombeiros. À noite, um deles morreu. Os outros 2 permaneciam internados. O quadro de saúde deles é estável, informou a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais. O deputado estadual do Rio de Janeiro, Tiago Rangel, do Avante, foi preso nesta manhã pela Polícia Federal. Ele é o principal alvo da 4ª fase da Operação Unha e Carne, que mira fraudes em licitações e contratos de serviços na Secretaria Estadual de Educação do Rio, a SEDUC. Além de Rangel, os agentes saíram para cumprir outros 6 mandados de prisão preventiva e 23 de busca e apreensão. A operação se estende pela capital e pelas cidades de Campos dos Goytacazes, Miracema e Bom Jesus do Itabapoana. As investigações, que contam com o apoio do Ministério Público e do Tribunal de Contas do Estado, apontam que escolas da Diretoria Regional Noroeste, área de influência política do deputado, direcionavam contratos para empresas do esquema. Esta fase da operação nasceu após a análise de dados apreendidos em etapas anteriores, que já haviam sido investigados, investigado outros parlamentares, como Rodrigo Bacelar. Os envolvidos podem responder por organização criminosa, peculato, fraude à licitação e lavagem de dinheiro. Até o momento, a defesa do deputado Tiago Rangel não se manifestou. No destaque internacional, os Estados Unidos garantiram ontem que destruíram várias embarcações iranianas. E os Emirados Árabes Unidos denunciaram ataques de Teherã contra o seu território, na maior escalada de hostilidades desde o início de uma trégua na guerra no Oriente Médio. O presidente americano Donald Trump minimizou os ataques iranianos no Estreito de Hormuz, que causaram apenas danos em um navio sul-coreano. Além do navio sul-coreano, até este momento não houve danos ao atravessar o estreito, disse Trump em sua plataforma Truth Social. O Irã realizou alguns disparos, afirmou o presidente. As forças americanas anunciaram ter destruído 6 embarcações iranianas e ter neutralizado mísseis e drones lançados pelo Irã contra navios da Marinha dos Estados Unidos e embarcações comerciais.
Mas um alto responsável do Irã, citado pela televisão estatal, desmentiu pouco depois a destruição dos navios iranianos. Com as negociações paralisadas, Estados Unidos e Irã mantêm uma disputa pelo controle do Estreito de Hormuz, estratégico para o comércio global de hidrocarbonetos. A República Islâmica mantém um bloqueio quase total dessa passagem desde os ataques israelenses e americanos que desencadearam a guerra. Os Estados Unidos respondem há semanas com um bloqueio naval dos portos iranianos. Por ordem do presidente Trump, as Forças Armadas americanas iniciaram uma operação para ajudar os navios de países neutros bloqueados e asseguraram que vários de seus contratorpedeiros entraram no Golfo. A desaprovação do presidente Donald Trump atingiu o maior patamar de seus 2 mandatos. Um levantamento feito em conjunto pelo jornal Washington Post, pela TV ABC News e pelo Instituto de Pesquisa Ipsos apontou que o índice de rejeição ao presidente americano chegou a 62%. Além da guerra com o Irã, o resultado está sendo provocado pelo custo de vida. Quando fez campanha, Trump prometeu não se envolver em guerras e baixar os preços aos consumidores. Aqui no Brasil, o ex-presidente Jair Bolsonaro saiu nesta segunda-feira do hospital particular de Brasília, onde foi operado de um ombro, e retornou para sua residência, onde cumpre prisão domiciliar. O ex-presidente de 71 anos foi submetido a uma artroscopia de reparação de tendões no ombro direito, que transcorreu sem complicações, segundo a equipe médica. A intervenção foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, a pedido da defesa do ex-presidente, que alegava dores recorrentes nessa articulação. Bolsonaro foi condenado no ano passado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe após sua derrota eleitoral em 2022. A autorização para cumprir pena em casa foi concedida por Moraes por razões humanitárias, após uma hospitalização de 2 semanas em março para tratar uma broncopneumonia. Na semana passada, o Congresso abriu caminho para uma redução de sua pena ao derrubar o veto de Lula ao projeto de lei da dosimetria, que modifica a forma de calcular o tempo de prisão. O presidente Lula sancionou uma lei que aumenta as penas para diversos delitos do Código Penal. A nova legislação também cria tipos específicos de crimes envolvendo animais domésticos e fraude bancária, incluindo golpes com a utilização de contas falsas. A partir de agora, as leis ficaram mais rígidas para furto, roubo, estelionato, receptação de produtos e roubo seguido de morte. A norma também trata de crimes virtuais, como golpe pela internet, fraude bancária, furto de celular e de animal doméstico. De acordo com a nova lei, a pena geral de furto passou de reclusão de 1 a 4 anos para de 1 a 6 anos. Se o crime for praticado no período noturno, a pena é aumentada pela metade. O crime de receptação de material obtido por meio de um crime, quando alguém compra algo roubado, por exemplo, passou de 1 a 4 anos para de 2 a 6 anos. A pena por interromper serviço telefônico, telegráfico ou radiotelegráfico, atualmente de detenção de 1 a 3 anos, será de reclusão de 2 a 4 anos. No caso de estelionato, quem tem pena de 1 a 5 anos de prisão, a nova lei cria um tipo específico de crime chamado cessão de conta laranja. Isso acontece quando alguém empresta ou cede a própria conta bancária de graça ou por dinheiro para movimentar valores usados em golpes. Entre as leis apresentadas para o presidente Lula, foi vetada a lei que aumentava roubo de 7 a 18 anos para de 16 a 24 anos, quando o crime ocorre com violência e resultasse em lesão grave. Lula justificou que o trecho torna a pena mínima do roubo qualificado pelo resultado de lesão corporal grave superior à pena mínima prevista para o homicídio qualificado. Agora, os senadores e deputados deverão analisar em sessão conjunta do Congresso Nacional se mantém ou não o veto presidencial. O governo tem priorizado a integração entre União e Estados para diminuir o aumento da criminalidade no país. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou o Instituto Butantan a fabricar a vacina contra a chikungunya,
que vai poder ser incorporada ao Sistema Único de Saúde. O imunizante é indicado para a população de 18 a 59 anos de idade exposta ao vírus. Além do Brasil, a vacina da chikungunya foi aprovada no Canadá e também no Reino Unido. E veja a seguir, Dia das Mães deve movimentar 17 bilhões de reais no varejo. E agora vamos ver o tempo na capital paulista, abrindo a nossa câmera do alto do prédio da Hit TV. 25 graus neste momento, céu azul. Redação Hit volta já. O Redação Hit está de volta com as principais notícias. Durante um encontro diplomático na Armênia que ocorreu ontem, a Europa e o Canadá apresentaram uma frente unida, determinados a estreitar laços em um mundo abalado pelo presidente americano Donald Trump. O primeiro-ministro canadense Mark Carney foi convidado para a cúpula da Comunidade Política Europeia na Armênia, um fórum informal que reúne 2 vezes por ano quase todos os países do velho continente, com exceção da Rússia e de Belarus. Aconteceram muitas coisas nos últimos 12 meses. Embora já víssemos algumas delas chegando, aconteceram muitas outras, de modo que a importância das alianças com parceiros confiáveis e de aprofundar as parcerias se tornou mais relevante do que nunca. O encontro ocorre após a decisão do presidente americano Donald Trump de retirar 5.000 soldados da Alemanha. O líder também ameaçou a União Europeia com novas tarifas alfandegárias. Um dos principais perigos que enfrentamos é uma intensificação do confronto, especialmente entre a China e os Estados Unidos, o que poderia gerar muito mais rapidamente algumas dessas dependências e nos deixar em uma situação difícil. Acho que agora temos de dar um passo à frente. Isso significa passar da nossa capacidade de reagir para a nossa capacidade de antecipar. Isso significa que temos de nos concentrar muito mais na nossa estratégia de longo prazo. E esse tipo de debate é muito útil para isso. O apoio à Ucrânia é outro tema central na reunião em Yerevan. Os europeus assumiram o financiamento de esforço de guerra de Kiev, substituindo os americanos com um empréstimo de 90 bilhões de euros, aproximadamente 526 bilhões de reais, aprovado em abril. A Armênia, uma antiga república soviética, busca fortalecer seus laços com a União Europeia. Em 2025, o país adotou uma lei que declara oficialmente sua intenção de solicitar a adesão ao bloco. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, alertou o primeiro-ministro armênio, Nikol Pashinyan, de que a adesão de seu país à União Europeia seria simplesmente impossível por conta dos vínculos entre as economias armênia e russa. E atenção, contribuinte, os golpes com aplicativos e sites falsos da Receita Federal aumentam à medida que se aproxima o prazo final para a declaração do imposto de renda. Criminosos usam essas plataformas para induzir os contribuintes a acessar links fraudulentos com o objetivo de obter dados pessoais e receber pagamentos indevidos. Os cybercriminosos são indivíduos ou grupos que utilizam tecnologia, internet e conhecimentos técnicos para cometer atividades ilícitas, visando roubo de dados, fraudes financeiras e extorsão. Eles exploram a vulnerabilidade em sistema e a engenharia usando inteligência artificial para criar golpes convincentes. Nessa época de declarações de imposto de renda, os criminosos recriaram o aplicativo da Receita com falsos serviços como preenchimento da declaração, consulta de débitos e acesso a recibos. Eles destacam que o segredo para enganar a população é deixar o ambiente virtual bem parecido com os oficiais. Assim, as pessoas acabam fornecendo seus dados referentes ao portal gov.br sem perceber que caiu em golpe.
De acordo com uma empresa de segurança cibernética, os criminosos enviam links por e-mail, SMS ou WhatsApp com alertas de CPF irregular ou pendências com a Receita, e todos são falsos. E a vítima, sem perceber, informa o CPF em uma suposta consulta de graça. Na sequência, os golpistas exibem dados reais do usuário e apresentam um relatório falso com valores, juros e multas, simulando uma dívida ativa. Para evitar prejuízos financeiros e proteger dados pessoais, a Receita Federal pede que a declaração do imposto de renda seja realizada pelo aplicativo da Receita, baixando o aplicativo na loja oficial. Também é possível entregar o imposto de renda pelo programa gerador da declaração, cujo download é feito diretamente no site da Receita. O prazo para declarar o imposto de renda vai até o dia 29 de maio. O endividamento dos brasileiros segue como um dos principais desafios da economia. Mais do que um número, revela uma mudança importante no perfil de quem deve. Entre os mais pobres, a dívida não nasce do consumo, mas do desemprego e da necessidade. Uma pesquisa na Nexus com o BTG Pactual mostrou que uma parcela da população se endivida para pagar as despesas básicas, como saúde e alimentação. Isso não se trata de excesso, mas sim de sobrevivência. Na prática, o que se vê é um orçamento que não fecha. O dinheiro acaba antes do mês e o crédito passa a ser uma extensão da renda. Segundo o levantamento, entre quem ganha até um salário mínimo, 41% apontam despesas como saúde como motivo para se endividar, o que significa um percentual bem acima da média nacional, que é de 32%. O desemprego também aparece com mais força na base da pirâmide. Para 22% dos entrevistados com renda de até um salário mínimo, a falta de emprego levou ao endividamento, um nível bem acima do registrado na média da população, que é de 13%. Esses dados ajudam a entender como as dívidas estão cada vez mais ligadas às necessidades essenciais. Isso muda completamente a forma de olhar para o problema, que durante muito tempo foi associado apenas ao consumismo. Hoje, ele está mais próximo da falta de renda suficiente. O brasileiro não está comprando mais, ele está tentando não ficar sem o básico. E esse cenário se torna ainda mais delicado quando se leva em conta a estrutura de crédito no país. Mais do que uma questão financeira, o endividamento passa a ser um sintoma social. E como em outros momentos da economia, o impacto não fica restrito ao bolso. Ele também chega à política. Quando a dívida é para sobreviver e não para consumir, o discurso muda. E a cobrança sobre o poder público também tende a ser ainda maior. Nos dias atuais, entender o endividamento é entender como vive a população, especialmente como ela tem conseguido fechar as contas no final do mês. O novo Desenrola Brasil 2.0, que visa reduzir o endividamento recorde da população, terá desconto médio de 65% nas dívidas. De acordo com o ministro da Fazenda, Dario Durigan, o programa deve beneficiar brasileiros de menor renda, estudantes do ensino superior, pequenas empresas e produtores rurais. Segundo dados recentes, o país tem mais de 81 milhões de pessoas com o nome negativado. O endividamento é apontado como um dos principais desafios econômicos atuais, especialmente entre famílias de baixa renda. A nova versão do programa prevê descontos que podem chegar a 90% nas dívidas, principalmente em modalidades com juros mais altos, como o cartão de crédito e cheque especial. Uma das principais novidades é a possibilidade de usar até 20% do FGTS para quitar débitos. A medida tem como objetivo reduzir o peso das dívidas e também facilitar o acesso ao crédito. O programa não utiliza recursos diretos do Tesouro. Na prática, o governo oferece garantias para que os bancos possam conceder descontos e refinanciar as dívidas com juros mais baixos. A proposta é diminuir a fila de inadimplentes e estimular a retomada do consumo. O Desenrola 2 foi articulado pelo Ministério da Fazenda em parceria com instituições financeiras. Segundo o ministro da Fazenda, Dario Durigan, entre os mecanismos para evitar o novo ciclo de endividamento das famílias está o bloqueio em plataformas de jogos de azar, as chamadas bets.
Mas isso só não basta. A gente precisa criar mecanismos estruturantes para que as novas dívidas venham com melhor qualidade. A pessoa que está endividada e precisa dessa ajuda vai precisar contar com um fundo garantidor do poder público honrando a sua dívida, vai ao banco conseguir um desconto que não tem precedente aqui dentro dos nossos programas, ela vai estar automaticamente bloqueada dos jogos online, dos jogos autorizados no país, por 1 ano. Então, o que nós estamos dizendo, olha, nós estamos compreendendo a dívida de vocês, sabe, aí vale para pequenos e médios empresários, vale para MEI, vale para pequeno empreendedor, e nós queremos que a partir de agora, junto, vocês e o governo, trate de cuidar dessa dívida com muito carinho, para que vocês possam continuar consumindo, para que vocês possam continuar comprando aquilo que vocês quiserem, mas que vocês também adquiram consciência que a dívida tem que ser feita de acordo com o tamanho do passo que as nossas pernas podem dar. Para que vocês se libertem um pouco da dívida do cartão de crédito e do cheque especial. E estamos dizendo para as pessoas, olha, vamos fazer tudo isso, vai ter um fundo garantidor, agora vocês não podem continuar jogando em bet. A expectativa é que a primeira fase atenda principalmente famílias com expansão posterior para a informalidade e pequenos negócios. Especialistas apontam que o modelo pode trazer resultados no curto prazo, mas alertam para possíveis impactos futuros, já que o uso do FGTS reduz uma reserva importante do trabalhador. Criado em 2023, o Desenrola original teve caráter emergencial e foca em dívidas de menor valor. Agora, essa nova etapa amplia o escopo e busca uma reestruturação mais profunda das finanças das famílias. O governo avalia que a redução do endividamento pode ter impacto direto na economia e na percepção da população sobre a situação financeira do país. Ainda sobre o assunto, de acordo com o ministro da Fazenda, Dario Durigan, quem tiver sacado alguma quantia pelo saque aniversário poderá utilizar o FGTS no Desenrola normalmente. A única exigência do programa será que o saldo nas contas do Fundo de Garantia pelo Tempo de Serviço seja suficiente para atender aos limites definidos pelo governo. Pelas regras do Desenrola, o valor máximo em débitos que poderá ser quitado com o dinheiro do FGTS é de 20% do saldo total que cada pessoa pode utilizar. E quem precisar de dinheiro emprestado vai pagar 1,99% ao mês. E olha, o Dia das Mães está chegando e a previsão de compras para o próximo domingo é de 17 bilhões de reais em todo o país. Mas além do número significativo, o que está chamando a atenção é que muitos dos filhos dos que pretendem presentear dizem que deverão ir pessoalmente às lojas para comprar. O Dia das Mães deve movimentar cerca de 17 bilhões de reais em compras no Brasil só neste ano, como a maioria dos consumidores planejando presentear no próximo domingo. Segundo a pesquisa do Datafolha, grande parte das pessoas pretende ir às lojas físicas, impulsionando o comércio em todo o país. Muitos consumidores afirmam que devem gastar mais do que no ano passado. Apenas uma pequena parcela pretende reduzir os gastos, o que reforça a expectativa positiva do varejo para a data. O valor médio por presente deve ficar em torno de R$ 260, acima do registrado nos últimos anos. Entre os itens mais procurados estão produtos de beleza, roupas, calçados e perfumes, especialmente em grandes centros como São Paulo e Rio de Janeiro. Preços e promoções aparecem como fatores decisivos na hora da escolha e muitos consumidores deixam as compras para a última semana, o que aumenta o movimento nas lojas. O cartão de crédito parcelado segue como principal forma de pagamento. Além dos presentes, a data também deve movimentar o setor de serviço. Parte dos consumidores pretende comemorar em casa, enquanto outros planejam sair para almoçar, reforçando o aquecimento do comércio e da economia na data. E esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma excelente terça-feira para você. Até amanhã.